você aí de casa que está construindo ou reformando, você sabe qual revestimento usar na fachada? Esse é o nosso assunto dessa tarde. Estou recebendo aqui o arquiteto Christian Sica e ele está aqui para tirar nossas dúvidas, mostrar as novidades. E se você de casa já quer interagir com a gente, de repente tem alguma pergunta, alguma curiosidade, pode mandar a sua pergunta no nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Boa tarde, Christian. Bem-vindo. Obrigado, Mauro. Tudo bem? Já começando o ano, já trazendo novidades pra gente, é isso mesmo? Isso. Daqui 2 semanas nós temos a Expo Revestir em São Paulo e aí a gente vai ser atualizado de todos os revestimentos que tem no mercado, né? Então, a gente já está esperando ansioso aí o que vai lançar, mas ainda já temos bastante coisa que a gente já está usando, né? E assim, e quais que são esses revestimentos, né, mais utilizados para fachadas? Porque a gente sabe que tem específicos para fachada até por causa de chuva, sol, tratamento. Então, tem uns específicos para isso também, Cris? O campeão de todos é a pintura, né? A pintura é um tipo de revestimento externo, né? Então, assim, dentro da pintura a gente tem a projetada, mas o que mais usa mesmo são os porcelanatos. Então, a gente tem a peça de porcelanato que imita a madeira, ela tem um acabamento muito legal, além da manutenção. Então, hoje, dentro do que tem de mais tecnologia e o que é mais usado, o porcelanato é uma das opções aí mais queridinhas do mercado. E esse porcelanato acho que até é mais prático também pela limpeza, né, Christian? Sim, ele é mais... Os cuidados. Por mais que ele seja um pouco poroso e imita um pouco essa textura de madeira, temos outras opções, mas o cuidado dele, se na aplicação for feita corretamente, a durabilidade dele é muito tempo, né? A gente não consigo estimar para você, mas assim, vamos lá que 15, 20 anos você tem um porcelanato muito bem tratado na fachada. Que é diferente da pintura, né? A pintura, se você fizer, quanto tempo dura? A pintura aí, vamos dizer, a cada 4 anos você tem que fazer um tratamento de pintura, né? Então você tem um investimento muito alto para fazer essa pintura. E o porcelanato, a gente acaba tendo uma durabilidade maior. Porém, não é em todo o espaço dessa fachada que a gente faz a aplicação desse porcelanato, né? Em alguns espaços, em alguns detalhes, também, né? Mas tem, o porcelanato é uma das opções mais utilizadas. E como que deve ser essa escolha de revestimento, Christian? Porque assim, depende da casa, o estilo da casa, depende do cliente também na hora que você está ali conversando com ele. Como que é essa escolha? Porque a gente está vendo algumas imagens ali e a gente está vendo que é uma infinidade de tipos que dá para trabalhar aí de revestimentos, né? A gente tem muita opção no mercado, mas a gente precisa se atentar aonde nós vamos colocar, né? Então é diferente uma residência nas marinas, uma residência na praia e uma residência de campo, né? Então onde a gente está na praia, a gente tem o fator da maresia, que talvez vai atrapalhar um pouquinho esse revestimento de ferro. Então, a gente pode trabalhar um pouquinho mais com a madeira e o alumínio, né? No campo, um pouco mais úmido, então a gente tenta trabalhar um pouquinho menos com a madeira. Depende da localidade e do espaço que você vai colocar. A gente precisa entender o material adequado, né? Então, quando é uma estrutura de muito calor também, onde tem uma dilatação muito grande da própria cerâmica, a gente tem que cuidar com o espaçamento de colocar. Então, a gente precisa fazer uma análise do local para aplicar o revestimento adequado ali. E quais que são os benefícios, a gente estava falando ali, a gente começou falando deles, e desvantagens da cerâmica e do porcelanato? Porque dá diferença dos dois ali também. Conta um pouquinho de cada um e falar vantagens e desvantagens de você fazer o porcelanato é uma argila completamente diferente da cerâmica, né? A cerâmica ela é mais porosa. Então, até no processo de fabricação do porcelanato, a compactação é muito maior, né? Então, eu não sei especificamente, mas assim, 0, alguma coisa de porcentagem de água que passa pelo porcelanato. Já a cerâmica, como ela é um barro, ela é uma outra estrutura de argila, ela chega até 10% a 15% de absorção. Então, para colocar uma cerâmica na fachada, você vai ter que entender que ela vai absorver a água. Então, o absorver a água vai manchar a tua cerâmica. Então, às vezes, a gente fala para o cliente, ele fala, eu quero economizar no meu banheiro colocando uma cerâmica. A gente fala, talvez não, porque a cerâmica vai absorver mais água, vai manchar o teu piso, né? Então, paga-se um pouquinho mais e investe no porcelanato, que tem uma absorção muito menor. Então, a diferença dos dois é nisso, né? Nessa absorção de água e também no produto que usa para massa. Gente, dá diferença ali sim, né? Dá bastante diferença. E já a pedra natural, e qual que é a vantagem e os benefícios dela, ou tem desvantagem também? Que a pedra natural, você trouxe um modelo aqui. A gente trouxe essa aqui é uma pedra bem conhecida, a gente chama de pedra moledo, né? Mas tem uma pedra parecida com a pedra Paraná. Assim, a pedra, ela é esteticamente muito mais valorizada do que qualquer outro material que imita alguma coisa, né? Por exemplo, nós temos um material que imita a madeira e aqui nós temos uma pedra super natural. O cuidado que nós precisamos ter com essa pedra é na colocação e na manutenção, né? Mas
A manutenção, você diria, dá mais trabalho do que um porcelanato? Dependendo do tamanho dessa pedra e do tamanho do espaço que você vai colocar, vamos dar um exemplo. Ela acaba juntando teia de aranha, ela pode criar alguns espaços com ninhos de passarinhos, porque ela é uma peça mais porosa nesse sentido, né? Então o cuidado é nessa manutenção de passar uma vassoura, dar uma limpada, porque é uma pedra natural. Então, por ela ser uma pedra natural, ela é mais porosa, né? Pode criar um limo, dependendo do espaço que ela estiver externo. Então, esse é o cuidado com ela. Já o porcelanato é muito mais fácil, jogar uma VAP ali e fazer uma limpeza, né? A pedra natural pode sofrer algum dano caso você faça essa limpeza mais profunda. O importante também é o material de qualidade que você vai usar também, porque a gente vê às vezes algum porcelanato, como você falou, da diferença deles ali. Agora eu percebi, às vezes a gente vê algumas fachadas, aquela água escorrida branca ali daquelas emendas. Isso é essa infiltração? Isso é a parte de colocação. Antes de colocar o porcelanato, tanto o porcelanato quanto a cerâmica, a gente precisa preparar essa parede. Se não houver essa preparação para selar essa parede, tanto o porcelanato quanto a cerâmica vai escorrer. Muito mais a cerâmica, porque ela absorve muito mais. Então, se a gente tem uma parede com porcelanato, o espaço de absorção geralmente é entre as juntas. Então, o que a gente faz? Coloca um rejunte de epóxi, algo mais resistente para que não impermeabilize. Mas mesmo assim, Mauro, a manutenção precisa acontecer periódica, porque esse rejunte... E eu quero até explicar para você, para os telespectadores entenderem que o rejunte ele foi feito para que a peça trabalhe dentro de uma fachada. Quando a gente tem sol, ela trabalha. Então aquilo pode cair porque é a dilatação que acontece. Precisa fazer a manutenção para aquilo encaixar novamente. Então os clientes nos ligam e falam, cliente, caiu o meu rejunte. Eu falei, tá tudo certo, não tem problema. Tá trabalhando. Tá trabalhando. Esse é o objetivo. Então assim, essa é a manutenção, né? Não é colocar lá o porcelanato e nunca mais lembrar dele. Tem que ter uns cuidados também. Tem que ter o cuidado básico. E o metal, qual que é os benefícios e desvantagens? Porque a gente sabe que os metais também eles eram bem modificados. Quando a gente falava metal antes, imaginava uma coisa prata. Agora já não, os metais estão trabalhando diferentes metais também. A gente tem uma infinita opção de metais, né? O gold, o rosé gold, o rosé, enfim, que são metais pintados, né? Mas a gente tem que cuidar muito com o metal aonde nós vamos colocar, né? Então, assim, se eu tenho um cliente que mora na praia, de beira para o mar, aquela maresia vai acabar com aquele metal. Para isso a gente vem com alumínio, né? Que é uma das opções que substitui o metal. Que parece muita muita coisa. E parece madeira. Então o alumínio tem uma durabilidade muito maior, né? Então assim, o metal hoje ele é mais usado para estrutura interna, né? Dentro de um telhado. Para a fachada, a gente tenta evitar em alguns lugares. Por exemplo, se for fazer uma porta de metal, a durabilidade dela é muito menor e dependendo do lugar. Numa casa de campo, numa praia onde tem muita umidade, vai estragar com facilidade. Mas para isso a gente precisa proteger. Mas não quero tanta manutenção, vem com alumínio, que é uma das opções que substitui muito metal. E é muito leve também, né, Cristian? Um material leve para você trabalhar, para você, de repente, fazer uma porta. A leveza dele também Isso, o ferro, muito, né? Ele é mais assim, eu gosto do ferro, sabe? Eu gosto daquela coisa mais robusta, mas que você tem o alumínio, você consegue também fazer ele ter a aparência de ser mais robusto, né? E a madeira? Porque muitos ainda querem a madeira. Tem vantagem e desvantagem também? Está sendo usada muita madeira? A gente usa muito a madeira. A madeira hoje é o cliente muito específico, Mauro. Porque a madeira, ela tem o cheiro da madeira. Ela tem o toque da madeira, né? Eu não consigo substituir a madeira por um material muito parecido com esse que imita a madeira. Porque ele não tem o toque da madeira, ele não tem o cheiro da madeira. Então, hoje você faz um forro de teto de madeira, quando você entra naquela casa de campo, ou até mesmo em outra, você sente o cheiro da madeira. Então, o cliente que gosta da madeira precisa entender que ela vai ter uma manutenção. Mas o cliente que quer o aspecto de madeira, a gente vem com alumínio. A madeira é ótima, hoje os clientes querem muito, mas eles já sabem lá no escritório, a gente brinca com eles, assina o termo aqui que vai ter que ter manutenção. Sim. E a manutenção o custo também, né? O custo é bem mais elevado, mas, por exemplo, num deck de madeira, o que eu falo para o cliente? Não tem problema depois da chuva, não vai estragar, mas vai lá com um rodo, tira o excesso de água, cuida do seu deck. Coisa que talvez num deck de madeira você não precisaria ter. Mas a madeira... Ela é linda, né? Ela é nobre, tem várias opções de madeira, né? E esse aí também tem várias opções de cores também, né? Que você pode trabalhar. Todas as opções de madeiras hoje, frejó, nogueira, todas elas eu tenho dentro da imitação de madeira mesmo. E além disso, eu tenho uma cartela gigantesca de cores que eu posso pintar. Então eu posso pegar a madeira natural e pintá-la de preto, pintá-la de qualquer cor. E aí a gente tem vários fabricantes que fazem, assim, o que o cliente ou o arquiteto quiser. A gente consegue pintar e fazer um monte de coisa aí. Tem uma tal de massa para madeira também que tem agora. O que seria isso? A massa para madeira é para
corrigir as imperfeições. Vamos dizer assim, eu tenho um teto de madeira hoje, eu tenho uma fachada de madeira e eu não quero tirar toda aquela estrutura de madeira, eu venho com essa massa, faço uma correção. Mas isso é paliativo, né? Algo que vai corrigir por um período, um período, né? Então assim, é um buraco que ficou de um parafuso, eu faço a correção. Então essa massa para madeira é algo bem específico para pequenos trabalhos, não é nada muito grande, né? Você falou da importância ali também do deck, quando a gente fala em madeira. Quem tem uma piscina, tem o seu spa ali no deck, sabe que tem que cuidar. Choveu, como ele falou, secar. Mas também tem os tais de selante e os impermeabilizantes. Qual que é a diferença dos dois? O que de repente é para a parte interna? O que você pode usar na parte externa, né, desses aqui? Então, lembra que eu falei do revestimento que a gente precisa aplicar na parede, né? Antes de eu aplicar ele na parede, eu preciso tratar ela. Então, antes de tratar, eu preciso passar o selador, que é uma proteção para essa parede. Na parede? Na parede. E no piso, não necessariamente, mas o selador ele vai proteger ou vai preparar essa parede para receber qualquer tipo de revestimento. Porque se eu não selar, aquela argamassa, ela tem muitos produtos químicos, aditivos químicos, que vai corroer o reboco junto com o cal. Então o selador é como se fosse uma maquiagem em cima daquela parede para proteger, para receber, é como se fosse a base para receber a maquiagem. Então, sem o selador, eu tenho grandes riscos dessa estrutura toda corroer. E o impermeabilizante é após o selador. Vamos lá, eu tenho uma piscina, vou passar o selador para tratar essa parede, um impermeabilizante para selar, né? O impermeabilizante para proteger da água, enfim. Numa laje impermeabilizada, a gente passa o impermeabilizante e tem vários impermeabilizantes aí para proteger da umidade. E esse impermeabilizante, então, de repente, ele pode ser usado em madeira também para essa proteção? Ou existe uma outra proteção? Existem outras proteções, talvez para madeira e para alguns revestimentos, como até a pedra, a gente tem uns hidrofugantes, que são revestimentos que são naturais, são líquidos, mas não são com texturas e nem com... são opacos, que protegem essa madeira. Eles vão criar uma proteção a mais nessa película de madeira. Tem os que têm brilho, os que não têm brilho, mas para as pedras naturais e para os revestimentos de madeira, a gente acaba usando os hidrofugantes. Tá, essa fachada, tipo essa fachada que nós estamos vendo ali na tela, essa daí é o alumínio, eu não consigo saber, porque é muito parecido. É muito parecido. Então a gente só vai conseguir entender quando a gente tocar e sentir o cheiro. Então às vezes a gente está de longe e não sabe se é alumínio ou a madeira. Como que a gente vai diferenciar o alumínio da madeira? Com o passar do tempo, essa madeira ela vai criar algumas imperfeições, ela vai entortar um pouquinho, então você consegue até visualmente entender. Mas assim, é muito difícil de longe visualizar o que é madeira e o que é alumínio, porque o alumínio hoje é muito legal, né? E é por causa da leveza também. Eu acho que a leveza, acho que até o cuidado de você ter do alumínio e da madeira, ele dá mais trabalho. E a mão de obra para fazer a madeira, Mauro, ela é muito restrita hoje, né? Para trabalhar com a madeira. Mas é bonita, né? Mas ela dá um charme, né? Ela é linda. Eu sou apaixonado por madeira. Agora, a famosa manta asfáltica também, o pessoal está usando bastante ela. Como que estão trabalhando? Então, a manta asfáltica é um tipo de impermeabilizante, né? A gente usa a manta asfáltica para fazer impermeabilização de piscinas, lajes impermeabilizadas. Tem um telhado que eu não quero cobrir com telhado, não quero telha de nada. Eu quero fazer uma manta asfáltica. Então, eu faço um tratamento com todos os produtos específicos e por cima eu jogo aquela manta asfáltica, né? Que ela é um rolo de uma borracha queimada com... Uma cor cinza, né? Ela é quase meio mais preta, queimada com fogo e aquilo ali faz uma impermeabilização. Tem a manta asfáltica líquida e tem a de borracha. Tem outros produtos, vários produtos no mercado que parecem, né? Que são iguais a ela. Mas ela é mais para impermeabilização, é onde eu não quero reter água, né? Tanto laje, piscina. E a gente vê bastante manta asfáltica, mas fora do Brasil. O brasileiro está usando muito, mais em telhados também, a gente vê muito fora, que é aquelas casas americanas e tal, mas o Brasil está aceitando bastante. A gente vem com a manta asfáltica para substituir o telhado, né? Por quê? Porque a gente tem um clima muito úmido, então a gente às vezes não consegue identificar o vazamento daquele telhado e a gente está vindo com bastante obra hoje que tem a laje impermeabilizada que usa essa manta asfáltica para fazer essa proteção sem o uso do telhado. A gente pega 2, 3 semanas de chuva, é muito fácil um telhado molhar. Então a manta asfáltica vem para substituir o telhado e para criar essa laje impermeabilizada para a gente ter
um conforto melhor na casa, né? Sem o perrengue das goteiras. É isso aí. E essa manta, ela também, ela trabalha com a temperatura, tipo calor, frio, ela mantém também? Isso. Porque lá nos Estados Unidos é muito frio também. Então isso ajuda a manter a calefação de uma casa? A manta, quanto à calefação não, mas a manta asfáltica ela vai trabalhar com o tempo, né? Com a calefação a gente tem outros tipos de materiais, acústicos e mais térmicos, né? Mas a manta asfáltica em si, ela é bem flexível, por isso que ela é quase como se fosse uma borracha mesmo. Ela não é um material rígido, mas ela é mais feita para impermeabilizar, não para térmico, né? Tá vendo? Gente, mas olha só, se deixar a gente vai ficar a tarde toda batendo papo, porque eu adoro uma obra, né? Fazer um puxadinho, adoro esses detalhes que dão um charme na construção, na obra também. Mas eu vou deixar o Insta ali do Christian, tá ali na tela. De repente você tá em dúvida, quer saber um pouco mais sobre revestimento, ou lá ele dá várias dicas também, mostra vários projetos também, então você pode acompanhar tudo ali, ó, no Instagram dele.